7 horas e 16 minutos no Jornal da Manhã, 7h16. Hoje, segundo o nosso calendário, é o Dia Nacional de Prevenção de um problema sério de saúde, da obesidade. A obesidade vem, né, digamos assim, sendo um problema de saúde mundial, inclusive nas crianças. Eu estou na ponta da linha, tenho o prazer de conversar com o Dr. João Henrique Felício Lima, que inclusive é uma referência em cirurgia do aparelho digestivo do Brasil, e ele está conosco ao vivo via WhatsApp lá de Curitiba, para conversar conosco sobre esse dia e trazer detalhes importantes sobre a questão da obesidade, que é um mal de saúde que acomete milhões de pessoas em todo o mundo. Doutor João, muito bom dia, obrigado por atender a nossa reportagem aqui da Rádio Difusora. O senhor fala para todo o litoral do Paraná e também para todo o Brasil e o mundo pelo nosso Facebook e YouTube. O que significa esse Dia Nacional de Prevenção da Obesidade? Quais os cuidados que principalmente os papais e mamães devem ter com as crianças para que não evoluam, né? Crianças aí com problemas de obesidade, que é um problema muito sério, né, doutor? Muito bom dia. O que nós podemos falar nesse dia que é muito importante para a saúde de todo brasileiro? Bom dia, Elis. É o seguinte, hoje se faz a prevenção justamente nas crianças, porque no Brasil nós temos mais da metade da população que tem algum grau de sobrepeso e obesidade. E a estimativa é que em 2035, 70% da população brasileira tenha excesso de peso. Ou seja, se nós não fizermos a prevenção em nossas crianças hoje, nós vamos ter realmente um quadro assustador, diria que nos próximos 15 anos. Prevenção que você me perguntou. Os hábitos alimentares que começam em casa, claro, são exemplificados no que a família hoje pratica. Então, esse estímulo de uma alimentação saudável, prática de exercícios físicos. Eu sei que muitas vezes é tentador você ter realmente, né, o filho pede, você vai ceder, a maioria das vezes, a utilização de excesso de carboidratos, de alimentos ricos em açúcar, mas isso tem que ser trabalhado, muitas escolas já fazem isso, médicos também fazem essa prevenção, mas tem que ser trabalhado em casa pelos pais desde a pequena infância. São 7h18, nós estamos com o Dr. João Henrique Felício Lima, ele que é cirurgião do aparelho digestivo, referência no Brasil em cirurgia bariátrica. Doutor, o senhor tem uma vasta experiência, eu quero que o senhor compartilhe com os ouvintes da Difusora quando que é necessária a intervenção cirúrgica, porque nós temos vários métodos de dieta, os nutricionistas também têm um bom trabalho em relação a emagrecimento, mas tem casos que somente a cirurgia ela é aconselhável. Quero saber do senhor, com toda a sua experiência, quando que a pessoa realmente deve procurar um cirurgião do aparelho digestivo para resolver esse problema da obesidade? Existe um estágio em que a procura do médico ela é a única saída, doutor? Existe sim, e claro que a gente sempre reforça que, como você já comentou, começamos primeiro com tratamentos clínicos, dietéticos, eventualmente medicamentosos, e quando existe uma tentativa que não tem resultado de perda de peso, os pacientes que têm o índice de massa corporal, que é calculado com o peso em quilogramas, dividido pela altura em metros, só que essa altura ela é ao quadrado, né? Então 2 vezes a multiplicação da altura. Se gera um índice, um número. Quando esse índice é superior a 35, o paciente já tem alguma doença, hipertensão, diabetes mellitus, apneia do sono, alterações metabólicas assim vistas em exames laboratoriais, algum problema ortopédico que seja causado pela obesidade. Então, esse paciente já passa a ter indicação de fazer cirurgia bariátrica. Ou mesmo aquele paciente que nesse cálculo o IMC ultrapassa o valor de 40, mesmo que ele não tenha nenhuma doença, nenhuma alteração de exame, já é considerado uma obesidade grave. Aí esse paciente também, né, segundo a Organização Mundial de Saúde, se enquadra, né, nas indicações para cirurgia bariátrica. 7h20 no Jornal da Manhã, 7h20. E a cirurgia hoje ela é muito requisitada, né, doutor? Eu acredito que muitas pessoas hoje elas estão recorrendo a esse método e eu quero que o senhor fale da sua experiência. O senhor que é muito requisitado, não só em Curitiba, mas o senhor tem ideia de quantas cirurgias o senhor chega a fazer num mês? Cirurgia bariátrica de pessoas que acabam recorrendo para esse método, doutor? Então, assim, por mais que pareça que, claro, cada vez mais pessoas vinham procurando e fazendo cirurgia bariátrica, os estudos da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica diz que nós não operamos menos de 2% dos pacientes que têm indicação de cirurgia bariátrica. Ou seja, porque as pessoas ainda procuram muito pouco. Até porque ainda existe, claro, medo, né?
que é natural de fazer um procedimento cirúrgico. E claro que, por outro lado, existe também um certo preconceito, né? Porque quando a pessoa busca um apoio familiar, tem interesse em fazer, ou por ela mesma, ela acha que o fato de procurar uma cirurgia é como se fosse uma derrota pessoal, como se fosse eventualmente um caminho mais fácil, mas a gente sabe que não é isso. Na verdade, é um procedimento médico para tratar um problema que é realmente grave de saúde, que é uma epidemia mundial, né? Muito antes do Covid, a obesidade já era considerada uma epidemia mundial. Veja, nós fazemos aí hoje, né, nosso grupo aí, em média de 40 cirurgias bariátricas mês, né? E claro que, se for pegar toda a região de Curitiba, esse número é muito maior, e no Brasil também. No Brasil todo, média, são em torno de 96 mil cirurgias bariátricas ano, só para você ter uma ideia. E realmente, né, isso vem aumentando progressivamente. Nós somos o segundo país do mundo que mais realiza cirurgia bariátrica, apenas atrás dos Estados Unidos. São 7h22, doutor. Nesse dia, então, 11 de outubro, uma sexta-feira, dia que se celebra aí o Dia Nacional de Prevenção da Obesidade. Quero que o senhor deixe uma mensagem, o senhor como uma pessoa muito experiente no que diz respeito ao aparelho digestivo, até para aquela pessoa que nos ouve agora, tem aquela obesidade mórbida, não sabe o que fazer, não sabe se persiste na dieta, não sabe se recorre a um profissional como o senhor. Quero que o senhor deixe essa mensagem para essa pessoa que está ouvindo nesse momento e que pensou assim: poxa, eu preciso fazer a cirurgia, é meu único recurso, meu último recurso para ter uma vida saudável de novo. Lembrando hoje o Dia Nacional de Prevenção à Obesidade. Para se prevenir a obesidade, você tem que, né, levar uma vida saudável, mas infelizmente às vezes as pessoas não conseguem, acabam engordando. E aí tem a questão da dieta, que é um caminho difícil, tem também o caminho da cirurgia, que não é um caminho mais fácil, né, doutor? Então, como hoje é um dia de prevenção, falando em prevenção, nós temos que trabalhar justamente como você já comentou no início da entrevista. Desde pequeno, prevenindo o ganho de peso já na criança, no adolescente. Mas, infelizmente, existem fatores ambientais, socioeconômicos, inclusive genéticos, que levam ao quadro de obesidade. Uma vez que ela aconteça, dependendo do seu grau, você vai tratar com a dieta, com exercício, medicação. E claro que pacientes com indicação, a cirurgia bariátrica. Então, o que eu vou deixar de recado é que, claro, existem outros métodos intermediários, o balão gástrico para pacientes que não têm interesse em fazer uma cirurgia bariátrica, outros métodos também menos invasivos, mas independente do tratamento que a pessoa vai decidir e vai escolher, tem que sempre ser lembrado que obesidade é uma doença. Ela não pode ser encarada como simplesmente um ganho de peso, uma falta de cuidado. Uma vez que ela existe, ela é uma doença, tem que ser tratada como tal. Então, se caso vocês que estejam ouvindo sofram de algum grau de excesso de peso, sobrepeso, obesidade, procurem um especialista, nutricionista, nutrólogo, endocrinologista ou mesmo cirurgião bariátrico, porque com certeza, geralmente nós temos toda uma equipe multidisciplinar envolvida, né? Não é apenas um profissional que trabalha nisso. Como a pessoa de referência, você vai ter a possibilidade de ter o tratamento indicado da forma mais correta possível, controlando sua obesidade e principalmente prevenindo as doenças que podem vir a médio e longo prazo, que são doenças mais graves, como diabetes, hipertensão, risco de um derrame, de um AVC. Então a prevenção, justamente, e o tratamento da obesidade vão trazer também prevenção dessas outras doenças mais graves. São 7h25, quero agradecer o Dr. João Henrique Felício Lima. Inclusive, eu não poderia deixar de compartilhar com o ouvinte da Difusora que o Dr. João foi quem fez o meu procedimento bariátrico. Isso há 9 anos atrás, lá em Curitiba, quando eu recorri ao Dr. João, um atendimento muito bacana, um atendimento diferenciado, e ele que foi o responsável, né, dessa minha mudança. Eu tinha uma obesidade mórbida, todo mundo sabe, aqui na região do litoral, pesava mais de 200 quilos, né, acabei me descuidando desde cedo, já foi o que o doutor falou, desde criança eu já tinha uma tendência a engordar, e aí o doutor João cuidou de mim, fez a minha cirurgia, foi um grande sucesso, e agradeço o senhor, viu, doutor João, uma outra vida desde aqueles 9 anos atrás, e hoje, com muita felicidade, com muita alegria, eu trago a sua palavra neste dia importante, que é o Dia Nacional de Prevenção da Obesidade. Muito obrigado, doutor, pelo atendimento e sucesso na sua carreira, um dos mais requisitados médicos do nosso país no que diz respeito à cirurgia do aparelho digestivo. Muito obrigado, doutor, um bom final de semana.
Obrigado, Elísio. Eu estou à disposição sempre que precisar. Um abraço. Obrigado, doutor João Henrique Felício Lima, conversando conosco, Mário, de um assunto muito importante. Hoje, Dia Nacional de Prevenção à Obesidade. Ele que é uma pessoa muito recomendada no que diz respeito à cirurgia bariátrica. Que a pessoa não precise passar pela cirurgia, né? Que se cuide antes, mas caso não tenha esse cuidado, a cirurgia é a saída para que a pessoa tenha mais saúde.